Bem, nós vamos falar a respeito do dom de línguas. Só que primeiramente quero deixar bem claro a vocês que o meu intuito em gravar esse vídeo é simplesmente pelo fato de que algumas pessoas têm me questionado, me perguntado a respeito do meu posicionamento nas redes sociais. Então, para facilitar, para que eu não precise ficar respondendo sempre a mesma pergunta, então decidi fazer esse vídeo direcionado a esses irmãos que me perguntam, que questionam a respeito do meu posicionamento quanto ao dom de línguas. Essa é a primeira consideração que eu quero deixar bem claro. Quando nós falamos a respeito de qualquer assunto, seja ele qual for, nós devemos fazer algumas perguntas direcionadas ao assunto. Por exemplo, se nós estamos tratando a respeito do dom de línguas, nós precisamos entender primeiro o que é dom de línguas, depois nós vamos entender qual é a finalidade do dom de línguas e por aí vai. Então é necessário fazer algumas perguntas a respeito do assunto a qual nós vamos tratar, no caso o dom de línguas, e eu quero fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e eu vou procurar responder essas perguntas ao longo desse vídeo. Bem, quando nós falamos a respeito do dom de línguas, primeiramente nós precisamos definir à luz das escrituras que línguas são essas. Porque tem-se dito por aí a respeito de língua dos anjos ou línguas estranhas, mas nós precisamos olhar para as escrituras para definir que tipo de línguas foram faladas naquele tempo. Então eu quero levar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e nós vamos ver nesse texto conhecidíssimo e famoso a respeito de quais línguas eram faladas naquele tempo. Que língua os apóstolos falaram? E nós vamos ver nesse texto de Atos capítulo 2, então acompanhe comigo na leitura. O texto diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bem, até o versículo 4 nós percebemos que eles estavam reunidos em um determinado lugar no dia da festa de Pentecostes, e no versículo 4 nós vemos que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Agora a pergunta é: que línguas são essas? E o contexto vai nos responder que línguas são essas. Veja o versículo 5 em diante. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, da onde? De todas as nações que estão debaixo da terra. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que essa multidão estava confusa? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aquelas pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém, talvez por causa do dia do Pentecostes, ou simplesmente porque ali era uma passagem estratégica para o mar Mediterrâneo, e por essa razão havia várias pessoas de várias nações naquele local, e elas ficaram assustadas, confusas. Por quê? Porque estão ouvindo pessoas falar no seu próprio idioma. E veja o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles ficaram assustados e se maravilharam, dizendo um ao outro: o que é isso? O que está acontecendo? Esses aí que estão falando no nosso idioma, eles não são galileus? Como é que eles estão falando no nosso idioma? E no versículo 8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então essas nações, esses povos que será citado agora no próximo versículo, mostra que eles ficaram assustados, admirados. Por quê? Porque alguns galileus incultos, alguns galileus iletrados estavam de repente falando na língua deles. Como é que eles aprenderam o nosso idioma? Como que pode esses simples galileus falar as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna ou no nosso próprio idioma? E agora, a partir do versículo 9, eles citam uma lista das nações que estavam ali: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia,
a Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, parte da Líbia que estão junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus, dos mistérios de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam, dizia que estava cheio de moço. Daqui em diante, Pedro se levanta, se põe em pé e faz um discurso, um sermão aqui naquele dia. Bom, então nós claramente entendemos, em primeiro lugar, que as línguas, elas são línguas comuns, são idiomas que foram falados pelos apóstolos. Na verdade, o dom de línguas, ou essa capacidade em falar em línguas que foi dada no primeiro século, era a capacidade sobrenatural que Deus dava a indivíduos que nunca aprendeu sequer esse idioma e de repente são dotados pelo Espírito Santo a falar em um idioma jamais aprendido. É isso que é o dom de línguas. É essas línguas que eram faladas nas Escrituras. Então esse é o primeiro detalhe que nós devemos ter com relação ao dom de línguas. Bem, a segunda pergunta que nós fazemos é a respeito da finalidade do dom de línguas. Afinal, para que serve o dom de línguas? Qual é a finalidade desse dom? É muito importante nós entendermos essa finalidade. Bem, nós sabemos que todos os dons, eles foram dados com um propósito específico. E quando nós falamos a respeito do dom de línguas, também nós devemos levar em consideração a finalidade desse dom. Afinal, para que serve o dom de línguas? E nós precisamos abrir as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 14. Lembrando que no capítulo 12 em diante, até o capítulo 14, o apóstolo Paulo está tratando a respeito de dons. E também ele vai falar a respeito do dom de línguas, porque havia uma grande confusão na igreja de Corinto no seu tempo, e por isso ele aborda essa questão do dom. E no capítulo 14, no versículo 22, nós temos ali Paulo explicando para nós a finalidade do dom de línguas. Para que serve, afinal, o dom de línguas? Então abra sua Bíblia no capítulo 14, versículo 22, e nós vamos ver o que as Escrituras nos diz a respeito da finalidade do dom de línguas. Para que serve o dom de línguas? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, diz assim o texto: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E depois ele vai falar da profecia. A profecia, ao contrário das línguas, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que nós temos basicamente aqui? Nós temos o apóstolo Paulo nos dizendo que o dom de línguas na verdade, tem a finalidade de servir como um sinal para os infiéis. Eu já perguntei para várias pessoas a respeito do que elas pensam a respeito desse sinal. Como é que isso funciona, crendo na contemporaneidade desse dom? Como é que isso funciona hoje em dia? Então a maioria diz, quando o incrédulo vai na igreja, ele vê os irmãos falando em línguas e aquilo serve de sinal para ele. E a pergunta que eu faço é, mas sinal para quê? Sinal de quê? E sempre escuto grilos entoando na minha cabeça, porque não há respostas quanto a isso, ou quando há respostas são as mais absurdas possíveis, que não condiz com o contexto. Bem, Paulo diz, o dom de línguas serve de sinal para os infiéis, para os incrédulos. Então nós devemos fazer duas perguntas a esse texto. A primeira pergunta que nós fazemos é, quem são esses infiéis? E a segunda pergunta que nós fazemos é, que sinal é esse? Sinal de quê? Então, primeiramente, vamos responder a primeira pergunta. Quem são esses infiéis que aparecem no texto? Como é que nós descobrimos? Nós descobrimos pelo contexto. No versículo 21, na verdade, se você ler o versículo 21 em diante, que é o versículo que antecede este que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo vai dizer, está escrito na lei. O que está escrito na lei? Ele vai citar, por gente de outras línguas e por outros lábios, outras línguas, preste atenção, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor.
Bem, de onde que o apóstolo Paulo tirou isso, primeiramente? O apóstolo Paulo tirou isso de Isaías 28, do versículo 11 e versículo 12. Foi daqui que o apóstolo Paulo tirou isso. E a pergunta que você faz, bem, mas ele disse que está escrito na lei. Mas o profeta Isaías, ele não é a lei. O profeta Isaías faz parte dos livros proféticos, um dos profetas maiores. Então, como é que o apóstolo Paulo disse que está escrito na lei e cita Isaías? O apóstolo Paulo errou, então? Não, absolutamente. O que o apóstolo Paulo fez? Por que ele citou Isaías? Porque o próprio Isaías fez uma citação da lei. Então citar Isaías é o mesmo que citar a lei, porque o próprio Isaías extraiu o seu pensamento da lei. E com isso em mente, entendendo que essa questão do sinal está relacionada com a lei, nós entendemos que esse sinal que foi dado aqui é direcionado a um povo. E quem é esse povo? Ao povo que está debaixo da lei. Quem que está debaixo da lei? Os gentios? Não. Os judeus. Então, quem são esses infiéis que aparecem no texto? Esses infiéis que aparecem no texto são os judeus. Para nós entendermos melhor essa ideia, nós temos que olhar para o local da extração desse texto, do local onde Paulo extraiu os seus argumentos. Paulo disse que está escrito na lei, citou Isaías, nós não precisamos ler o texto de Isaías, porque ele já está aqui no próprio 1 Coríntios, mas nós vamos olhar para o texto da onde o profeta Isaías extraiu o seu argumento, extraiu o seu ensinamento. Isaías diz que por meio de homens de outras línguas ia falar com esse povo, mas mesmo assim eles não iriam dar ouvidos. Vamos ver o que as Escrituras, o Antigo Testamento, nos diz a respeito desses infiéis e que relação tem com esse texto. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 49 em diante. Veja o que as Escrituras nos diz. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerás do fruto dos seus animais, etc, etc. Bem, para nós não precisarmos ler o contexto, o que o texto está dizendo? Se você observar à luz desse contexto, o povo de Israel está preparando para entrar na Terra Prometida, lembrando que aqueles que iam entrar não iam entrar mais por causa da questão dos 12 espias, da incredulidade deles, então eles não iam entrar mais, o povo fica rodeando no deserto até que todos morram, e agora essa nova geração, os filhos desses que morreram, estão prestes a entrar na Terra Prometida. Então o que é preciso fazer? Recapitular a lei. Então Deuteronômio, conforme nós já sabemos, é uma recapitulação da lei. Então Moisés está recapitulando a lei para apresentar a esses que vão entrar na Terra Prometida. Então ele começa a listar uma série, já no final do livro, no final de Deuteronômio, uma série de bênçãos e maldições. O que são as bênçãos e maldições? As bênçãos são aquelas que eles receberiam se eles permanecerem fiéis aos estatutos que foi dado pelo Senhor. Então, se vocês me obedecerem, vocês serão prósperos, vocês serão isso, vocês serão aquilo, etc e tal. Basta você ler o contexto. E depois, no final, ele começa a listar maldições. E ele cita diversas maldições aqui que você pode ler na sua casa com calma. E quando chega no versículo 49, uma das maldições que Moisés traz ao povo, que Deus deu para Moisés, para que ele apresentasse ao povo, é exatamente essa: o Senhor levantará contra ti, ou seja, se vocês se tornarem obstinados, desobedientes quanto aos meus estatutos, quanto à minha lei, então vai acontecer uma série de maldições contra vocês. E uma dessas maldições é essa que está no versículo 49. O Senhor vai levantar contra ti, contra vocês, o quê? Uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. E olha um detalhe: nação cuja língua não entenderá.
O que acontecia? Então, todas as vezes, depois acompanhando ao longo da história das Escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber isso. Todas as vezes que Israel se obstinava em seus pecados, abandonava os estatutos do Senhor, o que acontecia? Logo, eles ouviam um outro idioma se aproximando deles e eles já sabiam que era sinal de juízo. Opa, os assírios, eu estou escutando um idioma diferente aos assírios, os assírios entravam e acabavam com tudo. Então, todas as vezes que Israel se obstinava em seus pecados, Deus enviava um sinal a eles. E esse sinal era sinal do quê? Um sinal de juízo. Deus enviava um sinal de juízo a esse povo. E o sinal de juízo era o quê? Era eles ouvindo uma nação falando uma língua que eles não compreendiam. Estavam obstinados, abandonaram o Senhor. De repente, escutavam se aproximando deles um idioma estranho, um idioma que eles não conheciam. E isso era o quê? Isso era sinal de juízo sobre Israel. Sempre que isso acontecia, logo em seguida, essa nação invadia Jerusalém e arrasava com Jerusalém. O povo se arrependia novamente, pedia perdão ao Senhor, o Senhor os restaurava novamente. Não passava muito tempo, o povo mais uma vez abandonava os estatutos do Senhor, abandonava a aliança do Senhor. E o que acontecia? Opa, um novo idioma se aproximando agora. O idioma babilônico chegando, e é sinal do quê? Sinal de juízo. Então ouviram o idioma babilônico porque se obstinaram. Então eles, ao ouvirem um outro idioma se aproximando deles, eles já sabiam: o nosso juízo está próximo. É um sinal de juízo para nós. É esse sinal que está na lei, e é esse sinal que o apóstolo Paulo aponta em 1 Coríntios, capítulo 14. Bem, para nós entendermos melhor essa questão, vamos ver como é que os profetas, ou pelo menos 2 profetas, olharam para esse texto e fizeram a ligação com a nação que os dominava. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 5, Jeremias 5,15. O que acontece? Novamente aqui é aquele contexto. O povo estava obstinado e Deus já estava mandando juízo sobre eles. Estava mandando o sinal de que o juízo viria sobre eles. Veja o capítulo 5, versículo 15 de Jeremias. Veja como ele olha para esse mandamento, para essa lei que estava em Deuteronômio. Veja o que ele diz: eis que trarei sobre vós uma nação de longe. Olha, mesmo detalhe de Deuteronômio. Ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Então, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela fala. O que isso significa? Quando Jeremias falou isso ao povo, o povo logo ligou isso com Deuteronômio e entendia: isso é um sinal de juízo sobre nós. Mesmo que a maioria não dê ouvido ao profeta Jeremias, mas isso apontava para um juízo, para um castigo de Deus que viria sobre o povo. Então, todas as vezes que eles ouviam uma nação vindo de longe, uma nação vindo se aproximando perto deles, eles logo ouviam outro idioma, eles já sabiam: opa, juízo de Deus está se aproximando. Então era dessa maneira que os escritores do Antigo Testamento olharam para o livro de Deuteronômio, para o capítulo 29 que nós acabamos de estudar. Mas se você atentar para Isaías também, Isaías capítulo 33, versículo 19, nós vamos ver algo interessante também nesse texto. Então abra sua Bíblia em Isaías 33, 19, o texto diz o seguinte: você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura com sua língua estranha e incompreensível. Bem, veja como o profeta Isaías, ao falar da restauração de Israel, o que o profeta Isaías está fazendo? Isaías está trazendo esperança a Israel. Certamente eles vão ser levados para o cativeiro, eles vão sofrer no cativeiro, mas haverá um dia em que eles serão restaurados novamente. Então o profeta traz esperança a esse povo que estava sendo levado para o cativeiro, que estava sob o juízo de Deus. Ele diz, um dia você não tornará a ver aquele povo de fala arrogante,
com a sua fala obscura, com a sua língua estranha. Ou seja, um dia vocês não vão ouvir mais essa língua estranha. E quando vocês não ouvir mais, significa que o juízo de Deus já se afastou de vocês. Por quê? Porque enquanto essa língua obscura, essa língua que você não compreende, esse idioma que você não compreende, estiver próximo de você, é porque o juízo de Deus está sobre você. Porque essa é uma promessa que foi feita em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, se manterem fiéis às minhas palavras, se manterem fiéis aos meus estatutos e mandamentos, o que vai acontecer? Bênçãos cairão sobre vocês. Ele cita várias. Mas se vocês se obstinarem em seus pecados, não ouvirem as minhas palavras, se tornarem infiéis, para usar a palavra que o apóstolo Paulo usou, se tornarem infiéis, então vocês serão atacados, vocês ouvirão uma nação longínqua se aproximando de vocês, e essa nação falará uma língua que vocês não compreenderão. Esse era um sinal de juízo sobre eles. Por essa razão, o apóstolo Paulo faz essa ligação. Ele cita primeiramente a lei, no versículo 21, e logo em seguida ele fala, portanto, ou por essa razão, por esse motivo, a língua é um sinal para os infiéis, ou para os incrédulos, como algumas versões dizem. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Paulo está olhando para o profeta Isaías, e o profeta Isaías que estava olhando para Deuteronômio, e ao olhar para tudo isso, na mentalidade deles, que conheciam essa lei perfeitamente, pois eram judeus, eles sabiam que todas as vezes que eles ouvissem um outro idioma, então isso era sinal de juízo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o episódio que estava acontecendo aqui em Coríntios, onde as pessoas estavam falando em outros idiomas por uma capacitação sobrenatural de Deus, quando nós olhamos isso no texto, nós entendemos o porquê o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se dirige ao seu povo e dá um alerta. Se você ler com cuidado o capítulo 2 de Atos e ver o sermão que o apóstolo Pedro traz, você perceberá o tom de urgência que ele apresenta, o tom de gravidade em que ele se dirige aos seus compatriotas, ou são irmãos, conforme ele diz, e ele segue fazendo o seu discurso. Então, se você entrar na cabeça de Pedro e entender o porquê ele está fazendo, porque ele está pregando com essa urgência, você vai saber, você vai entender que é porque ao ouvir outra língua sendo falada naquele dia, ele logo ligou com Isaías, ele logo ligou com Jeremias, que ligou com Deuteronômio, e ele sabia que aquilo ali era apenas um sinal que estava prestes a vir sobre os judeus. Qual era o sinal? Era um sinal de justiça que viria, era um sinal de juízo que cairia sobre os judeus. Então, nós já conseguimos identificar a quem esses sinais foram dados. Esses sinais que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 14, é um sinal que foi direcionado aos judeus, não foi direcionado aos gentios. Então, nós conseguimos já definir esse sinal. E também, ao contexto, nós descobrimos que sinal é esse. Sinal de quê? Nós vimos que era um sinal de juízo. Por isso o apóstolo Paulo cita a lei, e por isso ele pode dizer, portanto, por essa razão, por esse motivo, as línguas são sinais para os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os judeus incrédulos, os judeus infiéis, os judeus que não permaneceram fiéis aos estatutos. Então, talvez você queira citar o capítulo 14, do versículo 2 em diante, e talvez você queira argumentar dizendo que existe uma outra finalidade para o dom de línguas. Talvez você queira dizer que as línguas servem também para a sua própria edificação, pois afinal o texto bíblico nos diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas será mesmo que o apóstolo Paulo está propondo essa ideia de um único dom que serve para edificação individual? Será que é essa a ideia do apóstolo Paulo ao mencionar esse texto? Então vejamos aqui no capítulo 14
isso. E vamos olhar o capítulo 12, porque nós não podemos pegar o texto e isolá-lo do seu contexto. Se nós observarmos o capítulo 12 inteiro, eu peço a você que leia com atenção na sua casa, dando ênfase, principalmente no versículo 7, você vai descobrir que ao longo do capítulo 12, o apóstolo está falando da importância da união do corpo, a importância dos membros do corpo, a importância da edificação mútua um do outro. Então Paulo traça no capítulo 12 inteiro esse argumento, mostrando que Deus deu apóstolos, deu profetas, deu vários tipos de dons, que é citado ali, com a finalidade do quê? De edificar o corpo de Cristo. Então ele mostra que o dedinho é importante, que o olho é importante, ele vai mostrar que cada parte do corpo tem a sua importância, e todo o corpo age em função dos demais. Basta você ler o capítulo 12, você vai perceber esse raciocínio de Paulo quanto à unidade da igreja, quanto à razão dos dons ser dado para a edificação de todos. Será então que o apóstolo Paulo está se contradizendo? Pois afinal, no capítulo 12 ele mostra que os dons, se você observar aqui o versículo 7, a cada um porém é dado a manifestação do Espírito visando o quê? Visando o bem comum. Então, os dons são dados com uma característica específica, visando o bem comum. Ou seja, o dom que você tem, o dom que você recebeu, seja ele qual for, é um dom que tem que visar o bem comum da comunidade. Tem que ser um dom que haja de maneira que edifique a comunidade. Então, será que no capítulo 14 o apóstolo Paulo errou aqui? Ele esqueceu do que ele havia falado no capítulo 13? Se nós lermos com cuidado, nós vamos ver que de fato o apóstolo Paulo está mostrando o seguinte: quando você fala em línguas e não há quem interprete, ou seja, você está edificando a si mesmo, você está usando o dom. Depois nós vamos entender como é que significa esse edificar a si mesmo. Você está usando o dom, você está se edificando. Você está usando o dom, de fato, mas você está usando o dom não de maneira adequada, porque qual é a maneira correta? Qual é a finalidade dos dons? Os dons foram dados para a edificação da igreja. Os dons foram dados para que o seu irmão cresça. Portanto, se você está usando um dom e esse dom simplesmente traz edificação para você, então você não está usando esse dom correto. Então, afirmar que o dom de línguas foi dado com a finalidade de você ser edificado sozinho no seu quarto, na sua casa ou na sua igreja, é um tremendo engano, porque no capítulo 12 Paulo não dá espaço para isso. Esse argumento de que você tem um dom que serve para a sua própria edificação, que você pode fazer sozinho, isso não se enquadra no capítulo 12. Então o que você deve fazer? Você deve sujeitar o seu pensamento a todo o contexto. Então por que o apóstolo fala quem fala em línguas edifica a si mesmo? Na verdade, nós temos por trás disso uma crítica velada, porque se você olhar o capítulo 2, ficará evidente isso. Então, portanto, não há essa ideia de que há um dom, que esse dom de línguas foi dado por Deus para você e você fala ele sozinho. Se tiver intérprete, tudo bem. Se não tiver, você aproveita para você ser edificado. Se isso de fato acontecesse, você estaria indo contra o princípio que o apóstolo Paulo abordou no capítulo 12. E você está usando o dom, mas não está usando de maneira correta. O dom foi dado para a edificação do corpo, mas você está usando para a sua própria edificação. Portanto, você está equivocado, você está errado. Por que o apóstolo Paulo pede que haja intérprete? Exatamente para que o dom alcançasse o seu objetivo, o seu alvo, a edificação da igreja. Quando alguém falava em línguas e não havia intérprete, ninguém era edificado, a não ser aquele que fala. Por que aquele que fala era edificado? Porque quando você é usado por Deus, quando Deus te dá um dom e Ele te usa através desse dom, é claro, é evidente que você mesmo é edificado. Por exemplo, se Deus deu um dom de ensino para você, e você estuda na sua casa para ministrar uma aula, só que você ministra a aula somente para você. Você é um cara orgulhoso e fala, não, vou pregar só para mim mesmo. De fato você vai ser edificado. Por quê? Porque você estudou, você pesquisou e você está ouvindo aquilo que você mesmo está propondo. Então você de fato é edificado. Então aquele que fala em línguas e não interpreta, ele é usado por Deus de fato, ele foi usado por Deus, ele recebeu esse dom, conforme nós já mencionamos. O dom de línguas é um dom sobrenatural de Deus, então é Deus quem dá.
através do Espírito Santo. Então a pessoa que usufrui desse dom, de fato, ela é uma pessoa que edifica a si mesma, porque está sendo usada por esse dom. Entretanto, ela está usando o dom de maneira equivocada. Então não há espaço no texto bíblico para essa ideia de que o dom de línguas pode ser usado sozinho na sua casa ou em qualquer lugar, porque afinal estou edificando a mim mesmo. Nenhum dom serve dessa maneira. Nenhum dom foi dado para edificação pessoal. Todos os dons foram dados para a edificação da igreja. Portanto, seja lá qual dom você tiver, mesmo que não seja o de línguas, né? Se você crê que ele existe ainda hoje, mesmo que não seja o dom de línguas, qualquer dom que você tenha, se você estiver usando e não edificando seus irmãos, você está indo contra o princípio que o apóstolo Paulo estabeleceu no capítulo 12. Que é de que o dom é dado para edificação da igreja. Mas se nós olharmos também para o capítulo 14, há um texto que talvez você queira citar, e esse texto sempre é levantado quando eu exponho a minha posição quanto ao dom de línguas. Então, provavelmente, se você conhece as Escrituras e se você é um defensor dos dons de línguas na atualidade, você provavelmente conhece também esse texto. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14 e em diante, eu quero ler com você. O texto diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas, esse aqui é o texto, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Talvez esse é o texto que você quer citar. Aí, afinal, o que significa esse texto? Essa semana, ouvindo um debate na televisão a respeito do dom de línguas, e alguém estava defendendo uma ideia de que havia na história da igreja, havia na igreja primitiva 2 tipos de dons. Um era o dom de idiomas, que nós vimos no capítulo 2 de Atos. Ficou claro para nós que as línguas faladas ali eram línguas humanas, plenamente humanas. Então essa pessoa estava defendendo que houve um dom de línguas humanos e um dom de humano e um dom de línguas estranhas, um dom de línguas que você não consegue entender, que é o que é falado por aí. Esse professor aí, ou esse pastor, sei lá quem era, estava defendendo essa possibilidade. E a base dele era exatamente esse texto, porque esse texto parece o seguinte: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus fala. De fato, ninguém o entende, mas o Espírito fala mistérios. Então, olhando para esse texto, parece que essa pessoa até que tem razão. Mas será que tem mesmo? Será que esse texto significa isso? O que nós devemos fazer? Na verdade, esse é um texto complicado até mesmo para quem defende o dom de línguas, pois afinal, o que é falar mistérios? Aí quando se fala na palavra mistério, aí barbarizam por aí. A palavra mistério tem inúmeros significados. Mas como é que nós descobrimos o significado da palavra mistério? Olhando para o próprio apóstolo Paulo. Paulo nos deu o significado da palavra mistérios em outras passagens, e nós precisamos olhar para essas passagens e descobrir o que é esse mistério, porque quem fala em línguas, lembrando, sem intérprete, não fala aos homens, fala a Deus e fala mistérios. Então, o que são esses mistérios? Então vamos ver, na luz das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo explicando para nós o que é esses mistérios. Então vamos descobrir à luz das Escrituras. Então vejamos algumas menções da palavra mistério ao longo das cartas que o apóstolo Paulo usou. E todas elas nós vamos ver que esse mistério sempre tem uma ligação com a mensagem do Evangelho, a mensagem ligada a Cristo. Então o que é mistério? Paulo vai nos ensinar que o mistério nada mais é que aquelas verdades que outrora estavam ocultas, mas que agora foram reveladas, a saber, Jesus Cristo, a saber, a mensagem, a saber, o Evangelho. Então esse mistério está relacionado com o quê? Com a salvação que veio através de Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar essa verdade ao longo das suas cartas no Novo Testamento. Então, olha aqui em primeiro lugar, Romanos capítulo 11, versículo 25 a 27, o texto diz o seguinte: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, olha a palavra mistério aqui, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento e em parte até que chegue a plenitude dos gentios.
e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor. Então veja que sempre o mistério está ligado com a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Esse Redentor desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os remover os seus pecados. Então o apóstolo Paulo mostra a respeito, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do mistério, e usa a palavra mistério. E se você ver o contexto, o mistério é o quê? Um dia virá de Sião o Redentor, que redimirá Jacó, desviará de Jacó a impiedade, desviará de Israel a impiedade. Então o apóstolo Paulo diz, aqui no texto, liga esse mistério com relação à vinda do Redentor. Mas Romanos capítulo 16, versículo 25 em diante, nós também vemos Paulo usando a palavra mistério. Vamos ver. Romanos 16, 25, Paulo diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas que agora é revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Então o mistério é o que era o que estava oculto nos tempos passados, mas que agora foi revelado a eles. Mas agora revelado, dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Então veja que o mistério está sempre ligado com relação à salvação. A salvação vinda através de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2. Veja o seguinte: eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha a palavra mistério, mais uma vez usada pelo apóstolo Paulo. Então, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com discursos eloquentes, com muita sabedoria, não fui dessa maneira para proclamar os mistérios de Deus. Quando ele foi proclamar os mistérios de Deus, ele não foi com eloquência, com palavras de sabedoria. Então, o que são os mistérios de Deus? Ele vai dizer aqui, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. Então veja que a palavra mistério, Paulo está dizendo que quando ele foi proclamar o mistério diante dessa igreja, ele não foi com palavras eloquentes, ele foi com o quê? Com a mensagem da cruz. Ou seja, o que é mistério? Mistério é a mensagem da cruz, é a salvação, é a verdade da cruz. Essa verdade que outrora estava oculta, mas que agora havia sido revelado pelos santos apóstolos, pelos profetas. 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entenderam o mistério. Qual é o mistério? O mistério do Messias, o mistério do Redentor. Por não entender esse mistério, então eles crucificaram Jesus, o Senhor da glória. Então veja, mais uma vez, Paulo diz que a palavra mistério tem íntima ligação com a verdade revelada, com o evangelho revelado através de Jesus Cristo. Esse evangelho revelado através de Jesus Cristo é o mistério que outrora estava oculto. Se esses judeus tivessem entendido esse mistério, jamais teriam crucificado o nosso Senhor. Efésios 1, do 9 ao 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em quem? Em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério é o quê? É a plenitude dos tempos, onde Cristo veio à terra morrer para fazer convergir nele todas as coisas. Mais uma vez, mistério está ligado com o Evangelho, com a vinda de Cristo. Efésios 3, dos 3 ao 11. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, mais uma vez, a palavra mistério ligada ao Evangelho, à salvação até mesmo dos gentios que se tornaram co-herdeiros com os demais judeus que creram no seu Messias. Então veja que a palavra mistério, mais uma vez, ela significa uma verdade que outrora estava oculta, mas que agora foi revelada. Que verdade é essa? O Evangelho, a saber, Cristo revelado. Efésios 6, 19 e 20. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Mais uma vez, Paulo diz que o mistério é o quê? O mistério do Evangelho. O Evangelho era um mistério que foi revelado. Colossenses 1, 26 e 27. E o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez, não preciso explicar, mistério estava oculto, mas foi revelado, a saber, o Evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quem é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Nesses textos que nós acabamos de ver, fica muito claro para nós o que é mistério. Portanto, o que nós devemos fazer agora? Nós devemos olhar para o texto de Coríntios, capítulo 14, versículo 2, e entender a palavra mistério ali, porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, está usando a palavra mistério. Por que ele não precisou explicar ali no texto a palavra mistério? Porque todos entendiam o que era a palavra mistério, todos entendiam o que significava esse mistério nos discursos, nas cartas de Paulo. Sempre que a palavra mistério aparecia, geralmente ela estava ligada, quando se diz respeito à profecia, quando se diz respeito à proclamação do Evangelho, ela sempre estava ligado ao mistério de Cristo que foi revelado através dos apóstolos e profetas. Então vamos ver o capítulo 14, versículo 2, com essa ótica, com essas lentes. Paulo diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua, presta atenção, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Bom, vamos aplicar a palavra mistério aqui e vamos entender o que isso significa. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Nós já sabemos que mistérios é o quê? Eram verdades ocultas que estavam sendo reveladas. Portanto, por que era importante a interpretação dos dons de línguas? Porque quem falava em línguas estava falando mistérios. O que? Estava falando verdades que outrora estavam ocultas. O Espírito Santo estava capacitando os cristãos naquele tempo para que eles trouxessem à tona, trouxessem luz a esse mistério. Então quem falava em línguas estava falando mistério, estava trazendo o que? Se você ler em Atos capítulo
capítulo 2, qual foi a exclamação daqueles que ouviram falar no seu idioma? Como ouvimos falar das maravilhas de Deus no nosso próprio idioma? Então o que eles falavam? As maravilhas de Deus, a saber, o próprio Evangelho, que é a maravilha de Deus. Então, todo mundo que falava em língua naquela época estava trazendo um mistério para a igreja. Por isso, quando a língua era interpretada, ela era equiparada à profecia. Por quê? Porque revelava esses mistérios, o Evangelho, a verdade que estava oculta e que estava sendo revelada. Por isso era importante ter intérprete. E também por essa razão não faz nenhum sentido alguém orar em casa e receber esses mistérios e ficar para ela mesmo. Não faz sentido. O mistério foi dado para ser passado para a igreja. Então quem fala em línguas não fala, quem fala em línguas, vamos entender aqui, sem intérprete, não fala a homens, porque ninguém entende. Fala a Deus. Ou seja, Deus deu a ele, a esse cidadão, o mistério, Deus revelou esse mistério a ele e ele vai falar esse mistério. Só que quando ele fala esses mistérios na igreja, ele fala num outro idioma e ninguém compreende. Ele fala numa língua e ninguém compreende ali. O que acontece? Deus, evidentemente, compreende. Então essa pessoa está falando para quem esses mistérios? Para Deus. Deus é o único que está compreendendo aquilo que ele está falando. Por isso, quem fala em línguas, fala mistérios e fala a Deus. Ele está devolvendo aqueles mistérios, ao invés de falar para a igreja com um tradutor, para que todos entendam esse mistério, ele está falando sem intérprete e está falando a Deus. Deus está entendendo. Portanto, quem faz assim, não está cumprindo com o propósito do dom de edificação da igreja. Ele está simplesmente falando a Deus mistérios que o próprio Deus revelou a ele, a saber, o próprio Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo dá essa diretriz aqui, olha, quem fala em língua não fala aos homens, porque ninguém diz, mas o Espírito fala, porque ninguém vai entender. Ninguém entende o que ele está falando. Então, ele fala mistérios. Nós já sabemos o que é mistérios. Mistérios não é lavachúrias, não é chipabalahal, não é qualquer coisa do gênero. Mistério eram verdades ocultas que foram reveladas e as pessoas naquela época, quando recebiam esse dom de línguas, elas tinham que falar com o intérprete. Para quê? Para que esses mistérios chegassem aos ouvidos de toda a congregação e de forma que todos fossem edificados por essas verdades que haviam sido reveladas, trazidas à luz. Então, Paulo no versículo 4 diz que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens. Então falar em línguas tem que ter intérprete para quê? Para consolar os homens, para encorajar os homens. Era a verdade do Evangelho. Era o Evangelho que trazia consolo, que trazia encorajamento a todos os homens. Por isso, quem fala em línguas sem intérprete falava mistérios, porque Deus é que estava dando esses mistérios a eles, mas eles não falavam aos homens, falavam a Deus. Isso não estava correto, porque o dom não foi dado para você usar de maneira pessoal e sem edificar a igreja. Outro equívoco que há com relação aos dons de línguas é afirmar que o dom de línguas, na verdade, é as línguas dos anjos. É afirmar que as línguas que eram faladas eram as línguas dos anjos. E para quem acredita na contemporaneidade do dom, é afirmar que as línguas que são faladas por aí nas igrejas afora, no mundo afora, se tratam de línguas dos anjos. Isso é um tremendo erro, um tremendo engano que não tem respaldo bíblico. Talvez você tenha lembrado de um texto agora. Talvez você tenha recordado do capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Então você está pensando, então Paulo falava as línguas dos anjos, conforme algumas pessoas têm interpretado erroneamente esse texto. Mas vamos ler o texto e nós vamos descobrir que Paulo não está afirmando que ele falava as línguas dos anjos. Paulo começa dizendo, ainda que eu falasse. Isso não significa que ele falava as línguas dos anjos. Se eu disser a você o seguinte, ainda que eu vá à lua ou a outros planetas, se eu não tiver amor, nada adiante.
nada adianta. Ainda que eu voasse pelas nuvens com as minhas próprias asas, se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Isso significa que eu voo por aí, que eu tenho capacidade de sair voando? Isso significa que eu estou em outro planeta ou que eu estou indo para outro planeta, que constantemente eu vou a outro planeta? Absolutamente, isso não significa. Se nós olharmos para o capítulo 13, nós vamos descobrir alguns fatos que o apóstolo Paulo lista para nós. Vejamos o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora ele segue falando a respeito dessa caridade, desse amor. Bem, se nós olharmos para o versículo 2, Paulo diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. A pergunta que eu faço: Paulo tinha conhecimento de toda a ciência? Paulo tinha todo esse conhecimento? Paulo tinha toda a fé capaz de transportar os montes? Toda a fé estava centralizada em Paulo? Se nós olharmos para o versículo 3, ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Nós sabemos que Paulo não tinha fortuna nenhuma. Nós sabemos que Paulo não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Então Paulo não tinha fortuna nenhuma, mas ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ele segue dizendo: e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Pergunta: quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava queimando no fogo? Ele havia entregado o seu corpo para ser queimado? De maneira nenhuma. Então fica claro para nós que Paulo não está afirmando que ele fala as línguas dos anjos. Está falando que se ele falasse, se lhe fosse possível falar as línguas dos anjos e não ter amor, isso não significa absolutamente nada. Levando em consideração que aqueles homens que são tratados no capítulo 12 e no capítulo 14, eles estão falando línguas humanas, que teoricamente é uma língua inferior às línguas dos anjos. E Paulo então está usando de um exagero, mostrando: olha, vocês estão discutindo por questões dessas línguas que vocês estão falando, vocês acham que essas línguas elas são tão importantes assim? Então, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não adiantaria nada. Quem dera essas línguas humanas que vocês estão falando, quem dera esses idiomas que vocês estão falando aí na igreja. Então, o apóstolo Paulo de maneira nenhuma está afirmando que ele falava as línguas dos anjos, e de maneira nenhuma ele está afirmando que qualquer um cristão ou que outro cristão poderá falar as línguas dos anjos. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Nós devemos olhar o texto à luz do seu contexto e interpretá-lo corretamente. Bem, agora a pergunta que não quer calar: a respeito do juízo que foi falado no capítulo 14. Nós vimos que o apóstolo Paulo disse naquele contexto do capítulo 14, versículo 22, que a língua é um sinal para os judeus, um sinal para os infiéis. E nós vimos já, à luz do contexto, à luz das Escrituras, à luz do Antigo Testamento, que esses infiéis eram, na verdade, os judeus, e que foi dado um sinal de juízo sobre esses judeus. E o sinal de juízo sempre era a destruição do templo, o cativeiro, alguma desgraça que acontecia com eles. E quando o apóstolo Paulo falou a respeito desse sinal que era dado aos incrédulos, lembrando que o dom de línguas ainda estava sendo falado, ainda estava em vigência naquela época, então os judeus que lá no capítulo 2 de Atos ouviram um outro idioma estranho,
Esses judeus que estavam em Coríntios também, juntamente com os cristãos, ouvindo falar em outros idiomas, a pergunta que não quer calar: e o juízo? Onde está o juízo sobre eles? Quando esse juízo veio sobre eles? Por quê? Se eles de fato ouviram uma língua estranha, então o que eles deveriam esperar? O juízo. E quando é que esse juízo aconteceu? Será que houve um juízo sobre os judeus? Será que Deus cumpriu a sua promessa? Será que Deus foi fiel à sua palavra? Vejamos se Deus foi fiel ou não. Quando que isso se cumpriu? Se cumpriu exatamente no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu? No ano 66 depois de Cristo, houve uma pequena rebelião em Israel e os judeus simplesmente acabaram. Os romanos acabaram com os judeus, mataram esse pequeno grupo de rebeldes que estavam se levantando contra o Império Romano. Só que essa primeira rebelião incentivou o povo de Israel a fazer constantemente rebeliões. Então começou a haver em Israel constantes rebeliões. Então os israelitas começaram a se rebelar até que chegou no ano 70, o general Tito recebeu uma ordem, entrou em Jerusalém e acabou com o templo. E destruiu o templo por completo. E naquele dia ele matou, segundo a narração de Flávio Josefo, matou ali o general Tito, matou em torno de 1 milhão de judeus. Somente dentro do templo, em torno de 500 mil judeus foram mortos naquele dia e o templo foi transformado em ruínas, em pó. Então o templo de Israel foi destruído e mais de 1 milhão de judeus morreram naquele dia, no ano 70. Então o juízo de Deus sobre Israel veio no ano 70. A pergunta que não quer calar: esse texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, que nós lemos no começo desse estudo, esse texto de Deuteronômio, ele é aplicável a nós hoje? Se nós não ouvirmos a palavra do Senhor e não obedecermos ela, será que Deus vai enviar até nós uma nação longínqua que fala uma língua que nós não compreendemos? Isso vai servir de sinal de justiça, de juízo sobre nós? Será que esse texto ele ainda ele vale para nós? Ele foi direcionado a nós cristãos? Se esse texto foi direcionado a nós cristãos, então significa que todas as vezes que você ouvir alguém falar em línguas na sua igreja, se prepara e corra. Por quê? Porque o juízo de Deus virá sobre você. Mas nós sabemos que esse texto de Deuteronômio é um texto específico dado aos judeus. Os judeus foram sempre penalizados e castigados por não obedecer a palavra do Senhor. E sempre que isso ocorreu, eles receberam, eles presenciaram um idioma estranho próximo deles e logo o juízo de Deus veio. E o último juízo de Deus sobre Israel, até então, se deu no ano 70 depois de Cristo. Então Deus tratou com o seu povo ali, os israelitas, que não receberam a mensagem do Evangelho, que se tornaram, como o apóstolo Paulo diz, infiéis. Por quê? Porque eles se tornaram infiéis. Na verdade, eles alcançaram o maior grau de infidelidade que eles poderiam ter. Por quê? Porque eles estiveram diante do próprio Cristo, do próprio mistério revelado. E o que eles fizeram? Eles não reconheceram o seu Messias, não reconheceram o Jesus, o Cristo. E por essa razão, eles, obstinados em seus pecados, na sua própria cegueira, eles mereciam padecer, eles mereciam receber o juízo. Por isso, em Atos capítulo 2, nós vemos o sinal sendo aplicado a esse povo. Sinal sendo aplicado aos israelitas, de maneira que Pedro se dirige aos irmãos judeus, ou são irmãos. Isso que vocês estão vendo aqui é a profecia, é algo que foi predito pelo profeta Joel. Lembrando, profeta tem a ver com os judeus, tem essa ligação. Gentil não entendia nada de profecia, então Pedro está falando com o seu povo, alertando eles num tom de urgência que o juízo de Deus está iminente. Passou um tempo depois, o juízo de Deus veio e acabou com Israel, acabou com o templo. De lá para cá, Israel nunca mais foi o mesmo, porque o juízo de Deus veio sobre o seu povo. Portanto, Deus cumpriu a sua palavra. Deus havia prometido a Israel, ao seu povo,
aos judeus em Deuteronômio que faria isso, que destruiria, que enviaria uma nação, que arrasaria com eles, e se eles não obedecessem a palavra, eles não obedeceram ao longo da história, não obedeceram diante do seu próprio Messias, então Deus trouxe juízo sobre eles. Então essa é meu posicionamento quanto ao dom de línguas, quanto à finalidade do dom de línguas, e eu quero ressaltar que Deus aproveitou desse dom de línguas para também comunicar essa verdade que outrora estava oculta a povos de outras nações. Então Deus, aproveitando esse dom que serviu também não somente de sinal de juízo sobre os israelitas, Deus também usou esse dom para a proclamação do evangelho, porque Jesus disse a eles: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês iam ser o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. A pergunta: como aqueles iletrados iam ser testemunhas de Jesus nos confins da terra, sem falar o idioma? Lembrando, não dá tempo de fazer um wizard rápido para que eles aprendessem vários idiomas. E você viu, existiam várias nações que estavam ao redor de Jerusalém, que estavam em Jerusalém naquele dia, e esses judeus não tinham condições nenhuma de pregar o evangelho a eles. Então o que Deus fez? Ao dar essa capacitação, esse dom a esse povo, aos cristãos que estavam reunidos aquele dia naquela casa, Deus aproveitou e proclamou o mistério que estava oculto também diante dos gentios. Nós sabemos que depois desse episódio em Atos capítulo 2, algumas igrejas provavelmente saíram dali, e outras igrejas mais provavelmente foram fundadas partindo desse episódio. Então Deus usou esse dom também dessa maneira, e também como um sinal de juízo. Se você crê que a palavra de Deuteronômio está restrita aos judeus, então significa que o dom de línguas não tem mais necessidade de existir hoje. O dom de línguas não tem razão de existir, porque não é mais necessário Deus usar esse sinal de juízo sobre os judeus, porque Deus não trata agora com aqueles judeus. Deus trata agora com o seu novo Israel, com o Israel de Deus, que somos nós, o seu povo. Então essa é a minha posição, e se você não concordar ou não discordar, não perca também seu tempo querendo debater. Eu não fiz esse vídeo para debater com você, eu fiz esse vídeo simplesmente para responder aos meus amigos que têm me perguntado a respeito do dom de línguas. E aos meus amigos e a você que ouviu e tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato também, fique à vontade. Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o irmão Glauber, o autor de um vídeo que ele postou aí com o título O Dom de Línguas segundo a Bíblia. E nesse vídeo ele faz um comentário muito interessante. Um comentário onde ele coloca que o dom de línguas ele cessou. O chamado cessacionismo. E a pergunta que a gente tem para fazer para você, irmão Glauber, é a seguinte: o cessacionismo ele não limita Deus? O cessacionismo ele não faz com que Deus esteja com as suas mãos atadas e não possa mais agir no mundo? Bem, Vitor, essa pergunta ela é importante por quê? Porque muitas pessoas criam espantalhos a respeito do cessacionismo. E nós temos a grande discussão entre cessacionismo e continuismo. Então, primeiramente, eu preciso explicar para você que o continuismo, na verdade, não é um termo adequado. Porque as pessoas, quando olham para o cessacionismo, elas olham com olhares estranhos, com olhares esquisitos. E as pessoas olham para o cessacionista esperando ou pensando que Deus realmente está limitado. Afinal, Deus deu os dons e agora ele toma os dons, ele não pode agir, então Deus acaba por estar com as suas mãos atadas. Bom, isso não é cessacionismo, isso é um espantalho que foi criado a respeito do cessacionismo. E quando nós falamos em continuismo, hoje nós olhamos para a igreja, o que está em voga mais, a maioria dos cristãos são chamados continuistas. Mas esse termo continuista, ele é um termo equivocado. Então é importante primeiramente falar disso. O termo correto deveria ser restauracionismo. Por que continuismo não é adequado? Porque se nós olharmos para a história da igreja, a igreja não foi inventada ontem à noite. Certo. A igreja tem 2000 anos de histórias. Então, se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que não houve uma continuidade.
Então os dons simplesmente desapareceram no primeiro século. Nós temos relatos históricos a respeito disso. E depois, quando nós chegamos ali na Rua Azusa, né, no movimento pentecostal, então surge novamente uma restauração do que é chamado alguns dons que haviam desaparecido. Então, o termo correto, primeiramente, para a gente tratar essa questão, é o termo restauracionista, porque houve uma restauração. Nunca houve na história da igreja essa continuidade. Ah, legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos tratar é que o cessacionista, ele não crê que todos os dons cessaram. Porque uma das acusações que os cessacionistas recebem é: vocês creem que todos os dons cessaram. Só que isso não é verdade, porque nós cremos que alguns dons que tinham a sua finalidade específica, foram criados, foram dados por Deus por uma razão muito específica, esses dons cessaram. E no vídeo que eu postei a respeito do dom de línguas, eu mostrei ali que o dom de línguas tinha, na verdade quem mostrou foi o apóstolo Paulo, não fui eu. Ele mostrou para nós que o dom de línguas tinha uma finalidade: servir de sinal de juízo para os judeus incrédulos. Não fui eu que inventei isso. Paulo colocou ali. Uma vez que esse sinal se cumpriu com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, não há razões para esse dom existir. Depois nós podemos tratar de outros dons, como o dom dos apóstolos. E é até interessante observar que às vezes as pessoas que me fazem essa acusação, dizendo: você crê que todos os dons cessaram, você está limitando Deus? Geralmente eu pergunto: você crê que existe apóstolos hoje? Geralmente a pergunta não. Eu digo: por que você não está... essa sua maneira de pensar também não está colocando Deus numa caixinha? Deus pode dar apóstolos hoje, então, segundo a sua visão. Mas as pessoas que defendem, a grande maioria das pessoas que defendem o continuismo, né? Vou usar o termo comum para ficar fácil para o pessoal entender. Certo. Mas quem defende o continuismo hoje, geralmente acredita que o dom de apóstolo cessou. E ele não pensa que isso está limitando Deus. Agora, quando eu falo o dom de língua cessou, o que ele faz? Você está limitando Deus, colocando ele numa caixinha. Nós não estamos limitando Deus porque o cessacionismo não defende a ideia de que Deus não possa fazer nunca mais algo. Tá? E isso não é ideia. Por exemplo, dom de cura, nós cremos que o dom cessou. Nós sabemos que o dom de cura cessou, basta olhar para a própria Escritura. Nós vamos ver isso no próprio apóstolo Paulo, que há um tempo antes desse episódio que eu vou citar aqui, ele curava as pessoas, as roupas eram trazidas aos pés dele ali, e as pessoas eram curadas dessa maneira. De repente ele está lá trófimo, doente, não é curado. Timóteo com problema de estômago, Paulo não faz nada, não cura ele. Então nós percebemos uma diminuição gradativa de alguns dons já na própria Escritura. Agora, isso significa que o poder de Deus em curar doentes cessou? É isso que nós cremos como cessacionistas? De maneira nenhuma. Nós, quando estamos doentes, quando temos irmãos enfermos aqui na igreja, o que nós fazemos? Nós não oramos por eles? Nós não suplicamos a Deus para que Deus os cure? Nós cremos que Deus pode curar as pessoas. O que cessou não é o poder de Deus em curar pessoas. O que cessou na posição cessacionista bíblica é alguns dons. O dom de cura simplesmente cessou. Isso significa que não há pessoas que tenham esse dom ou que carreguem em si essa capacidade de sair por aí curando qualquer pessoa. Se nós observarmos Pedro lá no Templo Formoso, o que ele fez? Diante daquele coxo, o que ele fez? Senhor, se for a tua vontade, cura. Não, o que ele disse? O que eu tenho? Ele sabia que tinha o dom de cura. Então ele exerce o dom quando e como ele quiser. Ele tem o dom. Verdade. Então o Pedro vai e faz isso. O que eu tenho eu te dou. Está aqui. Ele tinha esse dom. Isso significa que não existe mais esse tipo de pessoa. Nós não vemos isso. Basta olhar aí ao nosso redor, para quem diz que tem dom de cura, na verdade não tem dom de cura nenhuma. E também eu posso orar por você hoje, Deus pode te curar. Eu posso orar por um outro irmão, o irmão morrer. O fato de Deus ter te curado com a minha oração não significa que eu tenho dom de cura. Significa que Deus quis curar você. Eu já fui curado de uma doença incurável, logo quando eu me converti. Mas não fui curado de outra enfermidade. Você sabe que eu tenho dificuldade com a minha vista. Deus não me curou, Ele não quis me curar. Certo? Deus poderia ter me curado, mas Ele simplesmente não curou. Então nós cremos que Deus tem poder para realizar coisas. Nós cremos no poder de Deus em realizar milagres. Nós não cremos que há pessoas habilitadas com o dom de impor as mãos em você, ou sei lá, de qualquer maneira, orar por você e você ficar curado. Se você conhece alguém assim, me apresente que eu vou levar aí num hospital de câncer aí para ver se ele cura
as pessoas. Então o humilha. cessacionismo, ele não coloca Deus numa caixinha. Ele coloca alguns dons no seu devido lugar. Ou seja, alguns dons que foram criados com um propósito específico. Por que nós cremos que existe pastor hoje? O pastor é necessário. O pastor é necessário para a edificação do corpo. Alguns dons, como o de cura, que nós não quero tratar dele, porque o nosso objetivo é falar sobre o dom de línguas, mas o dom de línguas, por exemplo, como eu disse, foi dado como um sinal. Se você não entendeu ainda essa questão do sinal, você tem que assistir o vídeo. Não vou explicar aqui de novo, porque o vídeo já está postado. Eu estou respondendo perguntas em cima do vídeo. Então se afirma aí, diante desse argumento, que o dom de línguas, ele hoje não tem mais, não existe. Ele cessou, mas isso não implica, então, no fato de nós, com essa afirmação, atar as mãos de Deus na história. Até uma outra pergunta que eu recebi muito é a seguinte: tá, irmão, mas tem a experiência de um tal missionário que foi para o campo, ele não sabia falar o idioma daquele povo e de repente um poder de Deus caiu sobre ele lá e ele começou a falar num idioma que ele desconhece. Bom, eu não conheço essas histórias, mas vamos supor que essas histórias sejam verdadeiras. Vamos acreditar que sejam verdadeiras, porque elas são possíveis. Certo. É possível, Deus pode facilmente me habilitar a falar um idioma que eu nunca aprendi, entendendo que o dom de línguas era idioma, né? Não era leitura, essas coisas todas. Pelo vídeo que você postou lá, a gente já entendeu isso daí. Então, eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode me capacitar para que eu fale um idioma que eu não sei falar. Só que isso não é dom de línguas. Porque o dom de línguas foi dado para uma finalidade específica. O que seria isso? Seria Deus, no seu poder, na sua soberania, atuando em minha vida, me capacitando a exercitar algo que eu nunca aprendi, ou a falar um idioma que eu nunca aprendi. Então isso, na verdade, é um milagre na fala que Deus pode realizar. Mas isso não caracteriza um dom de línguas. Porque se é um dom de línguas, nós temos que olhar para as Escrituras. O dom de línguas serve de sinal para os judeus incrédulos. Se o que eu estou recebendo aqui é um dom de línguas, tem que servir de sinal para o judeu incrédulo. Portanto, se na sua igreja tem dom de línguas, se alguém está falando em línguas aí, tem que servir de sinal de juízo para um judeu. Tem judeu na sua igreja? Não tem judeu na sua igreja? Se tiver judeus na sua igreja, entenda. Deus já executou o juízo sobre o povo judaico. Não é mais relacionado a você esse texto, tá? Deuteronômio, que foi tratado no vídeo, diz respeito a Israel, não diz respeito a você. Tá ok? Então, se você está falando em línguas na sua igreja, entenda isso. Tem que servir de sinal de juízo. Tem que servir. Não pode servir para outra coisa. Tem que servir de sinal de juízo. Alguns vão falar que serve para edificação pessoal, mas também está tratado isso no vídeo. Não precisamos tecer detalhes a respeito disso. Muito bom. Então acredito que aí a dificuldade que as pessoas têm tido é entender a respeito do que é dom e do que é um milagre de Deus. E feita essa confusão em acreditar que o que elas exercem hoje pelo poder de Deus seja um dom, o que na verdade não é, e sim uma atuação de Deus, mas não é o caso aí. O caso seria da cura, mas não é o caso das línguas, pois as línguas serviriam assim de juízo para o povo judeu, então não teria mais sentido o porquê delas estarem aí nos dias de hoje. Até mesmo da cura, eu encaixaria o da cura também, porque qual foi a finalidade do dom de cura que Deus deu aos apóstolos? Qual foi a finalidade? Ele também teve uma finalidade específica. E essa mesma finalidade tem que se cumprir hoje, se esse dom existe. Qual era a finalidade específica desse dom? O dom de cura, ele servia para autenticar a autoridade dos apóstolos. Não foi assim que Paulo se defendeu em Coríntios? É verdade. A igreja? Ele mostrou: eu realizei milagres e prodígio no meio de vós. Eu sou apóstolo. Qual é a evidência de que ele é apóstolo? Uma das, né? Ele apresentou várias. Uma das evidências é que ele tinha essa capacidade de realizar sinais e maravilha. Isso estava presente na vida dos apóstolos como uma credencial para autenticar a sua autoridade. Essa questão de sinais e maravilhas para autenticar a autoridade de alguém não é algo novo. Se nós observarmos Moisés, lá no passado, quando Deus manda ele, o que ele faz? Ah, Senhor, eu não vou, tenho alguns problemas aqui, não consigo. E Deus fala: pega esse pedaço de cajado aí, joga ele no chão. Ele joga no chão, acontece ali, vira uma serpente, agora pega, agora vai. Faça isso e isso vai demonstrar que você tem autoridade. Isso acontecia. E se nós observarmos, até mesmo o próprio Cristo também se utilizou desses sinais de curas e milagres para autenticar o seu chamado messiânico. Se nós observarmos Mateus capítulo 8 e 9, Jesus começa a curar muitas pessoas ali, diversas pessoas. Aí Mateus conclui: hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, e cita Isaías 53.
qual que é a profecia? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, o profeta Isaías estava dizendo que Jesus na cruz ia levar todas as nossas enfermidades? Não, ele estava dizendo que um dos sinais de que o Messias viria, que o Messias carregaria em si mesmo seria o quê? A cura. Ou seja, esses sinais miraculosos. Tanto é que lá ele expulsa demônios, faz alguns sinais miraculosos. E isso testifica a autoridade messiânica. Então o dom de língua, o dom de cura também se encaixa aqui. Se há alguém com dom de cura hoje, qual é a finalidade? Autenticar que essa pessoa é apóstolo? Bom, não existe apóstolo hoje. Então não existe razão de ter o dom de cura. Eu gostaria que existisse, mas não depende de mim. Depende de Deus. Olha que maravilha se na minha igreja tivesse alguém com dom de cura, meu olho estava de boa, estava tranquilo. Estava tranquilo, né? Mas não existe mais, né? Eu não conheço ninguém. Se alguém conhece aí, nos apresente, que nós temos um hospital de câncer aqui, a gente leva lá. Muita gente precisando. Muita gente precisando. Então a ideia é que as pessoas estão enganadas a respeito de Deus agir hoje por meio de milagres e o que Deus fez no passado na história da igreja a respeito dos dons que Ele distribuiu a fim de cumprir seus próprios propósitos. Os próprios desígnios. Então, sempre nós devemos olhar qual a finalidade do dom. Se o dom tem uma finalidade que restringe ele a um período, esse dom vai ter que cessar. Agora, se esse dom não tem uma finalidade que restringe ao período, por exemplo, o dom de pastor serve para quê? O dom de diácono serve para quê? Para a edificação da igreja. Enquanto existir igreja aqui na terra, é necessário esse dom. Uma vez que a igreja está lá diante de Cristo nos céus, não precisa mais disso. Já não há mais. Mas enquanto estamos aqui, precisamos desses dons. Agora, nós não precisamos de línguas, nós não precisamos de cura, nós não precisamos de apóstolos. Então, existem esses dons que nós não precisamos deles. Certo? Não precisamos. Simplesmente, eles não têm razão para existir. Cumpriram com o seu papel. Então fica aí bem claro que o cessacionismo, na verdade, ele não ata a mão de Deus. Ele simplesmente confirma os desígnios do Senhor, os propósitos pelos quais os dons foram dados, a fim de confirmar a palavra de Deus. E o que temos hoje, para os dias de hoje, é a ação de Deus dentro do seu bom propósito, Exatamente. Né? A fim de dar continuidade aí na história da igreja. Mas aí me surge uma outra pergunta. Se os dons cessaram, por que Paulo fala sobre eles? Essa também foi uma pergunta muito frequente, porque as pessoas olham para o texto de Corinto, Paulo gasta lá do capítulo 12, dá uma pausada ali no capítulo 13 para falar do amor, etc e tal, e volta a tratar de dons no capítulo 14. Quase 3 capítulos falando sobre dons, né, e principalmente sobre o dom de línguas, e as pessoas geralmente, mas se não existe o dom de línguas, por que Paulo está falando sobre o dom de línguas? Primeiramente, quem usa os textos de Paulo para provar o continuismo, está fazendo isso desonestamente. Porque o texto não foi escrito para isso. Então eu não posso olhar para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, para provar o cessacionismo ou o continuismo. Paulo não pensou nisso, vou escrever aqui para provar que um dos dons cessaram. Paulo não tinha isso em mente. Paulo estava olhando para um problema na sua igreja, e o problema era que esses dons estavam presentes, não precisava escrever. De fato, estava acontecendo esses dons ali. Mas por que Paulo estava escrevendo essas cartas? Porque os dons ainda estavam em vigência. A carta de Coríntios foi escrita na década de 50. Como eu disse, os dons cessaram mais para frente. O sinal de juízo sobre o povo, que é decorrente da língua estranha entendendo uma língua desconhecida, veio na década de 50. Quando Paulo escreveu isso, ele estava anterior à década de 50, por isso ele não vai falar de cessacionismo. Ele está presenciando a confusão dos dons. Então ele vai tratar do problema do dom. O que acontece é o seguinte, é como se eu pegasse um texto e tentasse provar para você que não existe, que ter escravos hoje em dia é algo normal. E eu pegasse um texto anterior, né, do contexto de Brasil, anterior ao tratado da princesa Isabel, que proibiu a escravidão. Eu tô com um texto anterior à princesa Isabel mostrando que existe escravos. Eu tô falando, tá vendo, Vitor? Você tá errado, existe escravo. É verdade. Eu peguei um texto que está anterior ao fato histórico do cessacionismo da escravidão. A abolição. Certo? Da abolição, usando cessacionismo para dar para facilitar o entendimento. Então, eu estou usando um texto anterior a esse episódio histórico para provar que esse dom existe. Mas se nós observarmos a história a partir de princesa Isabel para frente, nós vamos ver que não existe. Então as pessoas estão usando um texto anterior à cessão do dom para provar que o dom existe.
Então não faz sentido. É claro que Paulo está falando de dons. É claro que Paulo está tratando disso. E ainda estava em vigência. Não havia cessado no seu tempo. E ele nem sabia quando isso ia cessar. O juízo de Deus ia vir. Ele sabia disso. Quando? Não sabe. Deus não revelou para ele. Então não tem como ele falar, vai cessar no primeiro século, no ano 70. Ele não sabia. É verdade. Ele não tinha noção de que o dom ia cessar. Tanto que ele morreu quase, assim, antes até do juízo do ano 70. Né? De presenciar aí o tal acontecimento. Exatamente. Do qual se refere o dom de línguas, né? O propósito do dom de línguas. Uma outra pergunta me surge. E essa até muito mais complicada e ela serve para os dias de hoje. É uma pergunta que faz pensar. E talvez um dos maiores argumentos que as pessoas usem hoje dentro da igreja. Como fica a minha experiência pessoal nisso tudo? Porque eu tenho uma experiência pessoal relacionada a isso. Geralmente, o que eu costumo dizer a respeito das experiências pessoais? Muitas pessoas, quando assistiram o meu vídeo, o argumento, acho que esse foi o recorde de argumento. Foi o que mais, esse e uma outra pergunta também. Mas a maioria das pessoas me questionaram o seguinte, tá, irmão, eu vi que, alguns até disseram isso, eu vi que realmente é bíblico, eu entendi isso, tá perfeito, eu entendi sem nenhum problema. Mas eu continuo crendo porque eu tive uma experiência. Eu falei em línguas, eu senti aquilo e foi algo incontrolável, eu estava lá e falei. O que essas pessoas estão fazendo? Observe, o argumento, tal pessoa que comentou isso, ela não tem noção do que ela está falando. Por quê? Eu sei que a Bíblia está dizendo algo. E a Bíblia é verdade. Certo. Mas eu fico com a minha experiência pessoal. O que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando a experiência pessoal acima das Escrituras. E nós olhamos para o catolicismo e reclamamos disso. Nós falamos que os católicos fazem o quê? Eles colocam o Papa, a tradição da igreja, sobre as Escrituras. Então tudo que o Papa disser, tudo que a tradição confirmar, isso é verdade. Não importa se contraria as Escrituras. E a gente ataca os católicos. Mas observe essa atitude. Não é a mesma coisa? É bem verdade que sim. A experiência pessoal sobre a Bíblia. Eu sei que a Bíblia diz, eu sei que o argumento bíblico mostra que o dom cessou, o argumento histórico mostra que o dom cessou, mas a minha experiência pessoal fala mais forte do que as Escrituras. O que eu aconselho as pessoas a fazer geralmente tá bom, você tem a sua experiência pessoal, não joga ela fora, guarda ela aí, coloca ela dentro de um saco, amarra ela, enrola, aperta bem forte, coloca dentro de um baú, coloca 7 cadeados nela, tranca, enterra, 7 palmos debaixo da terra e deixa lá. E comece a estudar as Escrituras. Estude, se canse de estudar. Daqui a um tempo, quando você estiver saturado de Bíblia em sua mente, quando a sua visão mudar, quando a sua cosmovisão de mundo mudar, você vai lá, desenterra aquilo e começa a observar. Você vai descobrir que muitas coisas ali você vai jogar fora. Algumas coisas podem até ser úteis. Outras coisas, a grande maioria daquilo que você enterrou ali, você vai ter que jogar fora, porque não condiz com as Escrituras. Se a gente afirma que somos sola a Escritura, ou vivemos pelas Escrituras, certo, então significa que a minha experiência pessoal deve ser sujeita às Escrituras, não o contrário. A regra número 4 de hermenêutica que eu postei interprete a sua experiência pessoal à luz das Escrituras, e não as Escrituras à luz da sua experiência pessoal. O que a maioria tem feito é o quê? Colocado as Escrituras debaixo da sua experiência pessoal. Ela vive uma experiência pessoal, aquilo tem que ser verdade. Cara, você sabe, a gente viveu algumas experiências pessoais desse estilo. É bem verdade. E é terrível para nós olhar para aquilo que nós tínhamos convicção de que era verdade, aquilo que a gente tinha certeza que era do Espírito Santo. De repente a gente olha e fala, não era bem assim. Estávamos sendo enganados. E isso dói em nós, tem que arrancar isso fora. A gente quer que essas coisas sejam verdades. A gente quer afirmar essas verdades. E isso é dolorido. E as pessoas, então, têm esse medo, esse receio, até um receio covarde e natural, que a gente já experimentou isso. Mas é um receio de rejeitar a sua experiência pessoal. Porque se é minha experiência pessoal, ela tem que ser verdadeira. Senão, eu fui enganado. Eu estou enganado como a gente já estava enganado no passado. É bem verdade que, de fato, foi uma luta negar a experiência pessoal. Mas quando a gente olha para as Escrituras e entende parte desse princípio que você acabou de deixar muito claro, de que a Bíblia, ela tem que se sobrepor à sua experiência pessoal, porque ela é a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus para aquele que crê em Deus. Se você não age dessa forma, se submetendo a ela,
você ainda continua a viver aí coisas que lá na frente você vai perceber que não são de Deus, né? Eu vivi isso. Outra coisa, as pessoas às vezes citam algumas experiências, por exemplo, de Jonathan Edwards, né? Umas experiências meio estranhas ali, que a sua esposa teve também. E alguns tentam até ali defender ali algum tipo de culto estranho. Se nós observarmos o próprio escrito de Jonathan Edwards, ele vai mostrar que ele cria que alguns dons haviam cessado. Então, essas experiências que Edwards teve, seja lá se isso é verdade ou não, ou se quem relatou isso foi fiel a esse relato, não, mas vamos crer que isso seja verdade. Isso não significa que tais experiências devam ser tratadas como doutrina. O que acontece? A pessoa tem lá uma experiência estranha, bizarra, e ela chega na igreja e transforma aquilo em doutrina. Todo mundo tem que vivenciar a mesma experiência. Isso não significa. Se algum dia você tiver alguma experiência para lá de estranha e você, sei lá, se quiser achar que isso é de Deus, beleza. Se você achar que isso é de Deus, se você achar que não é, você já joga fora. Mas se você achar que isso é de Deus, vai para você. Fica com ela para você, tá? Isso não é necessário para outras pessoas. Não faça disso uma regra, tá? Jonathan Edwards, se ele teve realmente essas experiências, como algumas pessoas citam, ele nunca subiu no púlpito, nunca tratou um escrito como sendo uma regra que todos deveriam ter. Foi uma experiência que talvez ele tenha sentido ali, ou a sua esposa também, mas ele nunca transformou isso em doutrina. Nós não podemos fazer isso. Se você tem qualquer experiência pessoal, se ela é rejeitada pelas escrituras, você já tem que jogar fora. Agora, se ela não é rejeitada, o que você tem que fazer? Guardar para você. Isso, experiência pessoal, o nome já diz, é algo pessoal. Você não compartilha. Cueca é algo pessoal, você não sai compartilhando cueca com ninguém. Né? Então, pessoal, é seu, uso próprio. E já que você citou de Jonathan Edwards, eu queria te fazer uma pergunta. Temos aí um homem conhecido no nosso meio, um homem de respeito, que prega uma palavra séria, e que seu nome é John Piper. E algumas pessoas usam ele como um meio de defesa aí a respeito de que os dons ainda vigoram para os dias de hoje, porque ouviram dizer que ele faz essa afirmação. O que você tem a dizer a respeito disso? Primeiramente, é preciso deixar bem claro que eu não tenho compromisso com o que o Piper diz. Tá? Eu não tenho responsabilidade com o que ele crê, eu não tenho responsabilidade com o que você crê. Entendeu? Eu tenho responsabilidade com o que eu creio baseado nas escrituras. Essa é a primeira coisa que nós devemos. Eu não tenho responsabilidade com o que Spurgeon cria, apesar de ser um spurgeonita, né? Eu não tenho responsabilidade com tudo, eu não sou obrigado a abraçar tudo que uma pessoa crê. E a respeito do Piper, que é um homem respeitável, você sabe, eu tenho vários livros dele, né? Foi um dos primeiros que eu ouvi e me ajudou muito. Então é uma pessoa que eu respeito muito, eu tenho livros dele, eu gosto dele, mas eu não tenho responsabilidade em aceitar tudo o que ele diz. E esse argumento, e o Piper? Esse é o segundo argumento que eu disse, que foi o mais usado. Tá? E direto, toda vez que eu posto vídeo, eu acompanho algumas pessoas que postam meu vídeo também, geralmente, alguém, em vez de escrever alguma coisa, comentar, posta o vídeo do Piper lá embaixo. Ou, e o Piper? Então esse foi um dos argumentos que as pessoas mais usaram. O argumento mais convincente que a pessoa tinha para refutar o meu vídeo foi, e o Piper? E o Piper? Como é que eu faço com o vídeo do Piper? Bom, primeiramente, é importante ressaltar que o Piper não crê em Labachur e Anderra. O Piper crê que existe ainda o dom de línguas, ele é um restauracionista, mas ele crê na restauração do dom bíblico do passado. Como é que era o dom bíblico? Eram línguas humanas que eram faladas. É isso que ele crê. Porque eu já vi pessoas usando o Piper para dizer que pode falar Labachúria na igreja. Não é isso que o Piper crê. O Piper ele é um restauracionista. Mas restauracionista que é dos dons bíblicos, não dos dons que foram inventados há um século atrás. Ele não crê nesse dom. Ele crê no dom bíblico. E até as pessoas usarem esse argumento, é um argumento assim, de quem não conhece a história da igreja. Porque quem usa esse argumento contra o vídeo, eu simplesmente poderia fazer o quê?
apresentar alguns homens na história da igreja, como Lutero, Calvino, Agostinho de Hipona, o próprio Edwards, Charles Spurgeon, e eu posso citar uma lista de homens que vem lá do 2º século até nós chegarmos ali na Rua Azusa. Você vai ver que esses homens, alguns de maneira um pouco diferente, mas todos eles criam que alguns dons foram úteis a um tempo necessário e que eles haviam cessado. Então nós temos 1900 anos de história mostrando que os grandes teólogos do passado creram que os dons cessaram. Aí, se eu colocar esses homens em contrabalança com o que Piper crê, com o que Walter McAllister crê, eu ficaria com a história da igreja. Eu prefiro ficar com a história da igreja. Então, quem usa esse argumento, e o Piper e o McAllister, eles creem assim, desculpa, você desconhece a história da igreja. Porque se eu apresentar a história da igreja, depois no final do vídeo eu vou colocar algumas frases aqui desses homens, vou selecionar uns 10 aqui, eu vou colocar no final do vídeo. Então, se você quer entrar com esse argumento de, e o John Piper, então eu falo, e Lutero, e Spurgeon, e Calvino, e Agostinho, e Jonathan Edwards, e John Owen, Matthew Henry. Então, e aí? Esses caras estão errados? Então, eu vou colocar Piper na balança com esses homens, aí fica um pouco complicado, tá bom? Então, é isso aí. Eu respeito o Piper, eu não tenho nada contra o Piper, só que eu não concordo com esse posicionamento dele. Eu simplesmente discordo desse posicionamento. Eu creio que é um posicionamento que não leva em conta o que Paulo disse ali em 1 Coríntios 14 e não leva em conta a história da igreja. Simplesmente isso. Muito bom. Acredito que por enquanto é isso a respeito do seu vídeo. Aquele que não assistiu ainda, assista primeiramente o vídeo que ele postou lá. O nome do vídeo, para quem ainda não tem, é O Dons de Línguas segundo a Bíblia. Assiste lá se você ainda não assistiu. Depois você assiste novamente ao comentário se você pegou aí agora as respostas dessas perguntas antes de assistir o vídeo, para que você entenda melhor aí o que está sendo respondido aqui. Se tiver mais alguma outra pergunta que não foi feita aqui, faça aí pra gente. Escreve aí embaixo, manda. A gente cria um outro vídeo ou responde para você. Porque o objetivo aqui é que todos nós possamos aprender. E com esse vídeo aqui que a gente está fazendo, do dom de língua, já me veio aí o desejo de querer saber a respeito do dons de profecia, que é algo também muito praticado hoje. Lá veio o Piper de novo na questão. dentro da igreja, e a gente tem observado aí que essas coisas não condizem com o que as Escrituras têm nos mostrado por meio do ensino, do aprendizado, do estudo, entendeu? Então são perguntas aí mais para frente para ser respondida. E não somente o línguas, profecias, como tanta coisa que a gente tem observado dentro da igreja e tem entendido, e tem se perguntado, tem olhado para as Escrituras e primeiro se perguntado aonde está escrito, depois tentado questionar aí as pessoas que têm praticado isso e elas mesmas não têm resposta para isso, ou às vezes até abusam da sua autoridade para não responder. Então fica aí para um próximo vídeo, eu e você estarmos assistindo. Não perca, fica firme aí com a gente, continue estudando as Escrituras. Faça como o irmão Glauber deixou muito claro, né? Se você está aí ainda em dúvida por causa da sua experiência ou também porque você tem aí observado nas Escrituras, vivido e vivenciado aí aquilo que as pessoas têm te conduzido dentro da igreja, que você olha para as Escrituras e não consegue observar nos dias de hoje, amarra tudo, joga dentro do saco, amarra tudo e satura sua mente com a Bíblia. E depois você vai lá, desenterra e passa a observar com uma nova cosmovisão, com uma nova cabeça, um entendimento muito mais claro. E estude a história da igreja. O que você falou foi muito importante a respeito da história da igreja. Hoje eu postei algo no Facebook, eu não sei se você viu, de manhã antes do culto, né? Eu escrevi que desprezar a história da igreja é como se a pessoa tivesse um lapso de memória, ela sofresse uma amnésia e esquecesse de tudo a sua história. O que aconteceria com tal pessoa? Ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e ela é enganada por qualquer um. Qualquer história que alguém contar, ela vai acreditar, porque ela não conhece a sua história. Então, quem despreza a história da igreja é como alguém que perdeu a memória por completo.
é enganado por qualquer um, porque ela não sabe quem são as pessoas, ela não conhece quem está ao seu redor, ela não conhece a sua própria história, ela não sabe para onde vai. Então qualquer historinha ela acredita. Então é bem por aí. A história da igreja ela é importante. Nós precisamos dela. Se nós olharmos todas as nossas doutrinas e compararmos com a história da igreja, nós vamos ver que muito do que nós cremos hoje foi tratado como heresia no passado. Então é muito importante a história da igreja, porque foi um parâmetro de fidelidade às escrituras que nós temos. Então nós devemos sujeitar o que nós cremos à história da igreja, porque vai nos mostrar se estamos errados, se estamos aí cometendo pelagianismo, semi-pelagianismo, ou até mesmo negando algumas doutrinas básicas a respeito de Cristo, né? Negando a sua natureza hipostática e coisa do gênero. Outra coisa, lembrando, esse vídeo aqui é a resposta a algumas perguntas, a alguns questionamentos. Então nós não tratamos de alguns textos como quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque isso está tratado no vídeo. Eu não falei do vídeo quem fala em línguas edifica a si mesmo, porque isso está tratado no vídeo. E algumas perguntas eu não respondi aqui, por quê? Porque essa resposta foi dada no vídeo, basta você assistir. Porque eu recebi perguntas de pessoas que nem assistiram o vídeo. Simplesmente sabia que eu discordava da posição dela e lançou algumas perguntas que está lá respondido no vídeo. Então, por favor, né? Deixa a preguiça de lado, assiste o vídeo, abra a Bíblia e me mostre à luz da Bíblia que eu estou errado. Não me mostre à luz de Piper, tá? Mostre à luz da Bíblia que eu estou errado e pronto. É simples, eu mudo. Eu acreditei como você um dia. Eu falei em línguas como você um dia. Então eu mudei porque as escrituras me convenceram que eu estou errado. Prove-me pelas escrituras que eu estou errado que eu retorno novamente ao restauracionismo. Ok, fica a dica aí então para vocês. Estudem a história da igreja, assistam o vídeo novamente, relembre aí o que já foi ensinado, para se fortalecer aí no ensino, no aprendizado aí do que já foi dito. E se tiver mais alguma pergunta, tá aí o Glauber para responder, o nosso irmão. Muito obrigado, Glauber. Valeu aí por esse vídeo aí. E qualquer dúvida aí, vocês escrevem aí embaixo. E manda pra gente, a gente monta aí outros vídeos e vai tentando responder. E todos nós juntos vamos chegando aí a um parâmetro, né, histórico. Porque a igreja não nasceu ontem. A igreja já tem aí mais de 1900 anos de história para ser estudado, entendido, aprendido. Exatamente. Muito obrigado, viu, Glauber? Nada. Fica aí para você, meu irmão, meu amigo, que está assistindo aí, você que está chegando na fé agora e está aprendendo, continua firme. Qualquer dúvida, pergunta que a gente responde. Aquele abraço.